Eu vos convido a abrir vossas Bíblias no Salmo 16. Meu desejo, e creio que a vontade de Deus também, é começar a construir em nossos corações hoje algo muito precioso, que certamente não se encerra hoje, não teria como. Tem muitas coisas que a gente precisa colocar primeiro uma coisa para depois colocar outra, porque se você colocar tudo de vez, não entra, não aprofunda, não fixa e a gente não consegue construir. Mas a gente quer colocar um pilar muito importante aqui, sobre um tema muito importante, que é a nossa comunicação com Deus e especialmente o ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Deus fala. E Deus quer que você ouça Ele. E Jesus disse em João 10 que as ovelhas dele ouviriam a voz dele. E que Ele as chamaria pelo nome. Ou seja, tem uma relação pessoal com elas. E você é ovelha do Senhor. Amém, gente? Em Romanos 8,14, Paulo diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E você é filho de Deus, amém? Precisa ser uma pessoa guiada, direcionada pelo Espírito Santo. Esse texto aqui é um texto muito precioso. Eu amo o Salmo 16. E eu quero ler hoje só 2 versículos dele. A gente vai ler em várias versões diferentes aí, dependendo da sua Bíblia, mas o sentido é bem parecido. Olha o que diz aqui, versículo 7 diz assim: em voz alta louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. Note que aconselha aqui tem um sentido de uma fala que acontece constantemente. Aconselha aqui não é aquela fala esporádica. Em 1997, durante um retiro, durante uma viagem, durante uma consagração especial que eu fiz, então o Senhor me deu uma visão, então o Senhor me deu um sonho que marcou a minha vida, então o Senhor falou comigo. Não, isso aqui é rotina. Tanto é rotina que a continuação do versículo deixa claro isso. Olha aí. Louvarei em alta voz do Senhor, porque Ele me aconselha. No meio da noite escura, Ele ensina o meu coração. É algo que acontece sempre. De noite, o coração do salmista, no caso de Davi, é ensinado pelo Senhor, que o aconselha, que vai falando com ele, que vai ministrando ao coração dele. Olha o versículo 8. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Numa versão mais clássica está assim, tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Observe que é uma ação de Davi. Eu fiz do Senhor a minha companhia, ou em outra versão, eu tenho posto o Senhor diante de mim. Isso fala de uma ação dele em relação à presença de Deus. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Como assim? E Ele sai do lado de Davi? Como assim, enquanto Ele estiver do meu lado, eu não tropeçarei? O que significa isso? A gente vai firmar isso hoje, querendo Deus. Meus amados, primeiro, eu creio que não é o caso aqui. Acho que a gente não tem tanto pessoas com essa linha, mas às vezes a gente veio de uma linha de pensamento como essa, então acho que é bom, né, até para sanar dúvidas, para a gente não ficar inseguro quanto ao que eu vou ensinar aqui. Tem irmãos muito sinceros, muito zelosos no estudo da palavra, aos quais eu respeito muito, e que em verdade eu até considero que teologicamente acertam muito mais do que a maioria das correntes, particularmente eu acredito, mas que eu creio que erram nesse ponto aqui. Porque tem irmãos que acreditam que Deus não fala mais ao coração praticamente. Ou até acreditam que Deus possa falar,
mas eles têm muito receio disso, né? Então eles dizem, não, a gente só pode ouvir Deus na exposição da Escritura. Quer ouvir Deus falar, abra a Bíblia, interprete bem a Bíblia, e Deus está falando contigo. E sem dúvidas, que quando a gente interpreta a palavra, Deus está falando conosco, e essa é a forma mais segura de nós ouvirmos a Deus. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então a gente pode confiar 100%. Mas em nenhum lugar na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, eu encontro nenhum fundamento para essa ideia de que Deus não fala mais ao nosso coração. Nenhum. Se alguém encontrar e souber, pode me chamar, pastor, olha aqui, isso aqui, ó, deixa claro que Deus não fala mais ao coração do homem. Pelo contrário. No Antigo Testamento, como a gente leu agora, é abundante o Deus falar ao coração do homem. E no Novo Testamento também. E não tem nada dizendo que ele pararia de fazê-lo. Não. Entende? Então, por que tem pessoas que se equivocam, que se atrapalham, que não sabem discernir a voz de Deus? Isso não quer dizer que Deus não fale. Não é porque tem o falso que o verdadeiro não existe. Existe o verdadeiro. Não é verdade? Por exemplo, lá no Salmo 143, versículo 8, o salmista fala assim, ó, eu clamo a ti e eu te peço que me mostre o caminho que eu devo seguir. Isso na mesma época em que o Salmo 119 também é escrito, onde no versículo 105 é dito sobre a palavra escrita do Senhor, a Escritura, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então observe, no mesmo tempo em que a palavra escrita, a Escritura, era lâmpada para os pés e luz para o caminho, as mesmas pessoas também oravam por direções específicas de Deus. Uma coisa não anula a outra. Deus nos guia pela sua palavra? Sim. Deus nos dá direções específicas? Sim. Entende? Mostra-me o caminho e a tua palavra ilumina o caminho. E na verdade, se a gente juntar esses dois textos, é tipo assim, ó, tem 3 caminhos. Eu tenho que escolher um deles. O Senhor, os 3 são corretos, os 3 se alinham com os princípios da palavra de Deus. Nenhum dos 3 contraria uma palavra, porque se contrariar a palavra, é lógico que Deus não vai falar nada ao nosso coração que contraria o que Ele já falou na sua palavra. Não faz sentido. Como Paulo fala em 2 Coríntios, Deus não é Deus de confusão. Não é verdade, gente? 1 Coríntios, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, 1 Coríntios 14. Então Ele não vai falar algo conosco que contraria a palavra. Mas digamos, tem 3 caminhos. E eu não sei o qual seguir. Então Deus fala comigo, vai por aqui. Ele me dá sinais, Ele testifica para mim que eu vou por aqui. E enquanto eu caminho naquela direção de Deus, a palavra de Deus, os princípios eternos de Deus, que vem das Escrituras, iluminam o meu caminho. Eu caminho de acordo com a palavra, de acordo com os princípios de Deus. Mas a escolha que eu fiz lá atrás, que não parecia clara, mesmo tendo a Escritura para me dar suporte, Ele sim me guia, Ele me direciona. Eu devo buscar de Deus direções para tudo na minha vida, é o que eu entendo. A gente olha para o Novo Testamento e a gente vê uma relação tão profunda dos discípulos com o Espírito Santo, né? Por exemplo, no primeiro concílio da igreja, a primeira reunião para tomar decisões na igreja, em Atos 15, 28, diz que termina a reunião e eles falam assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Isso e aquilo. Interessante isso, como eles conseguem discernir. Nós pensamos assim e o Espírito Santo também concorda conosco. É algo profundo isso. Essa relação com essa pessoa que fala com o crente e guia e diz o que é melhor. Jesus disse em João 14 aos seus discípulos que eles teriam com eles uma pessoa que os ensinaria. Não fiquem tristes porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar alguém para fazer o que eu faço. E o que ele fazia com os discípulos, gente? Guiava o tempo todo. Falava, conversava, instruía. Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo.
Ele vai lembrar vocês o que eu ensinei, Ele vos guiará em todas as coisas. Eu vou deixar uma pessoa aqui, aleluia, que vai caminhar com vocês, que vai guiar vocês como eu fiz. Não é uma energia, sabe? Não é só uma força. É uma pessoa consciente que fala, que se relaciona, que se entristece, que se alegra. É muito claro isso na palavra. Por exemplo, lá em Lucas 12, versículo 11, Jesus diz: quando vocês estiverem sendo questionados nas sinagogas, não tenham medo, não se preparem muito para o que vão falar, porque nesses momentos o Espírito Santo vai ensinar para vocês o que falar. Profundo isso. Ele vai estar com você te ensinando como lidar com estas situações. Então isso não é tirado de um texto de Moisés, de uma profecia de Jeremias. Isso é algo vivo que acontece dentro do coração do discípulo na hora, no momento. É uma inspiração que vem de Deus. Mas então, feita essa introdução, só para a gente saber que estamos caminhando num lugar seguro, aí vem a dificuldade, que é: mas pastor, será que é Deus falando comigo mesmo? Ou é a minha cabeça? Essa é a questão. E é natural que todos nós passemos por isso, gente, porque a gente tem que aprender a discernir a voz de Deus. Isso é um processo, isso é um caminho. A gente não nasce sabendo isso, a gente vai aprendendo aos poucos. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu aprendo a discernir a sua voz. Lembre que Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, era um menino que cresceu no templo, que era tipo a igreja da época, pertinho da Arca da Aliança, onde Deus se manifestava. Mas veio a palavra do Senhor a Samuel e ele não reconhecia a voz de Deus. 3 vezes Deus o chamou e ele foi procurar Eli, o sumo sacerdote, achando que era Eli que estava chamando ele. E curioso, olha, não é uma voz audível, não que Deus não fale assim, porque ele também falou assim na escritura. Mas observe que Eli não ouviu a voz, ali moravam outros sacerdotes que também não ouviram a voz, só quem ouvia a voz era Samuel. Era uma voz que falava dentro dele. E ele foi 3 vezes até Eli, dizendo: você me chamou? Ele disse: não chamei. Até que Eli, na 3ª vez, entende: quem está chamando o menino é o Senhor. Eli era um homem velho que já não ouvia mais a Deus, mas que já tinha ouvido o Senhor bastante. E aqui entra uma lição muito preciosa. Você quer aprender a ouvir a Deus? Ande com gente que já ouviu a Deus. Se relacione com pessoas que têm comunhão com Deus, que conhecem. Como é que você vai conhecer sobre alguém que você não conhece, se alguém não lhe apresentar? Não é verdade? Alguém não lhe ensinar os caminhos. Então, a experiência que eu sempre conto, uma experiência muito interessante. Eu era criança e fomos para uma viagem no Rio de Janeiro, um evento da Donep. E estava num quarto de hotel e minha tia pegou uma máquina fotográfica daquele tempo ainda do filme, né? Lembra? 24. Gente, que tipo que nós vivemos, né? Você tem 24 fotos. Faz a pose. Não, eita, você não pode errar. 24 fotos, 12 fotos. Metade queimava. Que coisa, a gente tira 3.000 fotos em um segundo. Meu Deus, que coisa. E aí, a gente, né, querendo conhecer o Rio, a gente aproveitou um intervalo lá do congresso para a gente ir do Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, tirar umas fotos. E aí minha tia pegou um filme novo, né? Acho que o máximo que tinha na época de 48, não sei, poses, e aí colocou na máquina e disse: pronto, a gente não gasta de tudo, a gente economizava na época, né? A gente tirava de uma foto aqui, uma ali. Aí botou esse e disse: não, aqui tá ótimo. Quando ela botou, que ela fechou a máquina, ela falou assim: rapaz, tem algo falando assim, algo me falando assim, alguma coisa me falando assim para comprar mais um filme antes da gente ir. Mas esse aqui tem 48 poses. Aí tinha uma mulher que caminhava com Deus há mais tempo, que deu uma gargalhada. Sabe, tem um profeta que é meio estranho, gente. Aí essa profetisa fez assim: ha. Não conhece a voz de Deus, chamando Deus de alguma coisa. Aí minha tia disse: não, foi Deus não, foi minha cabeça. Ela disse: não conhece a voz de Deus. Disse: menina, vamos comprar o filme. Aí a gente comprou o filme, foi impressionante, né? A máquina os filmes estavam funcionando todo direitinho. Nessa vez
tirou uma foto, na segunda, travou. E aí minha tia ficou, nossa, era Deus falando comigo, mas Deus se importa até com isso? E a mulher falou, minha filha, Deus se importa com tudo em nossa vida. Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Acho que Deus não sabe que você veio lá da Bahia e queria tirar sua fotinha aqui? Ele não sabia que esse negócio estava ruim, que ia dar problema? Ele já começou a falar o teu coração, compra mais um filme. Vai lá para você não estragar o seu momento. E ela começou, hoje ela é uma mulher que também tem muitas experiências tremendas com Deus. Mas no começo da sua fé, ela foi aprendendo assim, com alguém que já tinha, caminhava com ele, que aprendia a discernir a voz de Deus. E Samuel foi assim, ele primeiro não conhecia, depois disparou, meu amigo, e ouviu a Deus até muito mais do que ele. Toque em alguém e diga assim, anda com quem anda com Deus. Ele anda com quem anda com Deus? Vem para o grupo de comunhão. Para você aprender a ouvir o Senhor, e até porque o Senhor fala muito também através do outro, amém, gente? Deus fala muito também conosco através do nosso irmão que tem o Espírito Santo. Mas uma coisa que é muito importante que a gente entenda é que Deus estabelece conosco uma relação pessoal. Isso é aqui que muita gente engasga. Porque muitas pessoas querem assim, poxa, mas Deus falou com fulano assim, então assim é o método. Aí o assim que eu vou... Quando é assim, é Deus falando. Gente, Deus fala de muitas formas. E Deus tem uma relação pessoal conosco. Olha o que Jesus fala em João capítulo 10. Ele usa uma metáfora da pecuária. Ele fala, olha, o bom pastor, ele conhece todas as suas ovelhas. E as ovelhas também conhecem ele. E ele chama as ovelhas pelo nome, elas reconhecem a voz dele, não ouvem o estranho elas não ouvem, mas a voz dele, elas ouvem e o seguem, e isso é impressionante, né? Eu não sei quem tem experiência assim de fazenda, mas isso acontece, né? Ovelhas eu nunca vi muito, mas já vi acontecendo com cabra, que é meio desobediente, mas funciona também, e até com vaca. E o que acontecia? Por exemplo, tinha um vaqueiro do meu avô, que chamava Zé Vaqueiro, gente boa. E eu ia com o Zé Vaqueiro lá, né? E o Zé Vaqueiro ia reunir o rebanho. Eu e meus primos, a gente ia atrapalhar Zé Vaqueiro. E aí Zé Vaqueiro saía para reunir o rebanho. E era impressionante. Zé Vaqueiro conhecia todos os animais. E Zé Vaqueiro chamava pelo nome. Ele identificava, ele sabia o sujeito do animal. E se a gente ia lá e corria, o animal corria da gente, mas Zé Vaqueiro falava, Mochinha! Ê, Mochinha! E a vaca virava para ele, a vaca olhava, a vaca já começava a obedecer, impressionante, gente. E com cada vaca ele tinha uma atitude, com cada boi ele tinha um jeito de falar, ele tinha um nome específico. Ele dizia, essa égua aqui, se você for por cá ela corre, mas se você chamar aqui ela vem, essa aqui você tem que ir até lá. Ele sabia como se comunicar com cada um daqueles animais, você entende? E outra coisa que é importante para você entender é que, gente, Zé Vaqueiro é muito mais inteligente do que os animais. Ele é um homem, ele é um ser humano, tem uma capacidade cognitiva muito superior ao dos animais. Mas para se comunicar com os animais, ele desce, né? Ele faz um negócio quase que um boi. Bora branquinho. É quase um boi. Zé Vaqueiro não fala assim com a mulher dele, né? Bom dia, meu amor. Ele não fala isso. Mas com branquinha ele fala, bora branquinho. Então às vezes Deus fala conosco de uma forma, mas não é possível, eu não gosto tão bobo, é Deus. É porque ele desce no seu nível, entendeu? É porque você só entende assim. Longe. Na verdade, Deus faz isso. Já ouviu Deus mugindo, né? Para alguns eu vou ter que latir, né? Tô brincando. Bora cachorrão. Brincadeira. Então, desse o nosso nível. Então você vê ali em 1 Reis 19, que Deus, para falar com Elias, usou vento, usou terremoto, fogo, todo um cenário lúdico, uma preparação para Deus falar com Elias. Precisava de tudo aquilo, gente? Para Elias precisava. Foi a didática divina. Entendeu?
Então Deus só fala assim. Quando é Deus é assim. Quando não, Deus só fala como ele falou no Sinai, com a voz de muitas águas. Aí é Deus. Não, com Elias nesse texto diz que ele falou com a voz mansa e delicada. Porque era o que Elias. Deus fala a nossa língua. Entende? O que é Jesus, o Deus encarnado em Cristo, senão Deus falando a nossa língua? Deus descendo ao nosso nível. Eu estava estudando psicologia esses dias e o professor estava falando assim, olha, muitas vezes para a gente se comunicar, se conectar com o paciente, a gente tem que entrar na onda dele. Ele fala, eu sou Napoleão. E você fala, então vamos conquistar a África. Napoleão, como está a sua mãe? Você quer falar da mãe dele, mas a mãe dele não responde. Você fala da mãe de Napoleão, como está a sua mãe? Ah, minha mãe está em casa, sabe? Aí você desce, você se comunica na viagem dele, para você conseguir trazer ele para uma realidade, você primeiro entra na viagem dele. Então assim, Deus ele é tão bom que muitas vezes ele entra na sua viagem também. Paulo fez isso, quanto mais Deus. Paulo diz, eu me fiz de tudo. Se o cara era judeu, eu chegava igual judeu. Se o cara era gentil, eu chegava como gentil. Porque eu precisava comunicar o evangelho a todo tipo de gente. Então eu descia, me fiz de fraco com os fracos, de tolo para os tolos, para me comunicar com todos. Sabe? Então Deus é um Deus que vai falar de muitas formas conosco no nível da sua compreensão. E mais, Ele vai falar com você e vai começar a desenvolver com você uma relação que é muito particular, que é muito pessoal, que vai te permitir ir reconhecendo Ele muitas vezes. E segura essa palavra reconhecer, que ela vai ser importante daqui a pouco. Você vai começar a reconhecer Ele em detalhes, em formas que Ele começa a tratar com você. Por exemplo, olha que coisa legal. João capítulo 20. Maria Madalena está desesperada, porque ela foi a primeira a chegar no túmulo e encontrou o túmulo vazio. Ela tem convicção de que alguém roubou o corpo de Jesus. Ela corre nos apóstolos. Pedro e João apostam a corrida. João se gaba até que ganhou a corrida. Mas Pedro entra na frente no sepulcro. Encontra o sepulcro vazio, os lenços dobrados, o lençol dobrado. E aí os dois já olham para isso e falam, nossa, isso aqui já é Deus falando conosco que o homem está vivo. Já saem crendo animados, esperando uma ressurreição. Maria, o lenço não falou com ela. Aquele sinal não falou com ela. Com Pedro e João funcionou. Com Maria não funcionou. Sabe? Ela precisava de mais. Aí Deus fez o quê? Mandou 2 anjos. Dentro do túmulo. Ela viu que ninguém entrou ali. Era anjo mesmo, de branco. Ela olhou. E o pessoal, e aí mulher, por que chora? Tipo assim, por que chora? Tá vendo a gente aqui? Olha o sinal. Ela, vocês pegaram o corpo dele? Para ela não funciona também. Aí Jesus aparece, porque não está funcionando. Aí ela volta, e Jesus pergunta a ela, mulher, por que choras? E ela fala, você pegou o corpo? Já é Jesus falando com ela, e ela não consegue ainda reconhecer, até que Jesus fala uma palavra que resolve tudo. É João 20:16, se não me engano. Uma palavra que resolve tudo. Maria. Que coisa profunda. Ela viu o lenço, viu os apóstolos animados, ela não se animou. Ela viu o anjo, não se animou. Ela ouviu Jesus e não se animou. Quando ele falou Maria, ela disse, Raboni, meu mestre. Porque esse Maria só o Senhor fala. Isso é tão profundo. Sabe por quê? Porque ela andou com Jesus. Então ela reconheceu a voz de Jesus. E a minha pergunta é, você já conhece ao ponto de reconhecer quando é Ele? Já existem particularidades na relação, uma forma de falar. Porque quem é seu amigão, gente, você tem códigos com ele. Tem coisas que você... Às vezes quando a pessoa amiga você há muito tempo, você fala uma palavra que tem um significado. Ninguém em volta está entendendo. Mas para você e ele, aquilo tem um significado gigante. Porque vocês têm uma história, uma linguagem, vocês se reconhecem em tudo que vocês fazem. E é isso que precisa acontecer conosco, aprofundarmos a nossa relação com o Senhor, até reconhecê-lo, sabe? Até conseguir ouvir a voz dele dessa maneira muito particular. Outros discípulos que viveram isso foram os discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam se afastando da vontade de Deus. Olha que interessante, eles estão indo para o caminho errado, estão na direção errada, por incredulidade. E incredulidade nos leva para os caminhos errados.
O justo viverá pela fé. Irmão, tudo que você fizer, você tem que fazer pela fé. Você tem que viver pela fé. Você tem que caminhar pela fé. Quando você anda em incredulidade, você anda para o caminho errado. Eles estão andando na direção errada. E aí Jesus aparece do lado deles. Primeiro, começa a falar com eles como expondo a Escritura. Olha aí, reformado, fique feliz. Ele começa a falar com eles, expondo a Escritura. E enquanto eles expõem a Escritura, o texto fala que o coração dos discípulos arde por dentro. Sim, uma boa exposição da Escritura faz arder nosso coração. Amém, gente? Deus está falando na Escritura, mas ainda não abriram os olhos. Sabe quando eles abrem os olhos para reconhecer Jesus? Quando ele entra na casa com eles e parte o pão. Na pegada do pão. Eles dizem, essa pegada, esse... Rapaz, quando eles reconheceram Jesus, foi embora para os atrair de volta para Jerusalém. Eles reconheceram e o caminho foi corrigido. Eu vou adiantar um texto que eu vou dar daqui a pouco, mas vou adiantar só para você ter em mente. Lembra Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Toca o seu irmão e diga assim, o seu caminho fica certo quando você reconhece ao Senhor. É aí que você encaixa. Reconhece Deus, aí você encaixa a sua rota. Entendeu? Reconheceram Jesus, voltaram para Jerusalém, para o lugar onde eles deveriam estar. Para o meio da comunhão dos irmãos. Outro caso interessante em relação a isso foi os discípulos lá em João capítulo 21, que estão acompanhando um Pedro um tanto medroso, um tanto frustrado consigo mesmo, pescando no mar da Galileia. E aí eles têm aquela porta fechada por Deus, né? Passam a noite pescando e não pegam nada. Deixa eu te dar uma boa notícia. Muitas vezes, quando Deus trava a porta para você assim, é porque Ele está preparando uma experiência com Ele para você. Então Deus travou, não entra peixe nenhum na rede hoje, nenhum, não entra peixe nenhum, porque eu vou preparar uma surpresa para eles. Aí não entra peixe nenhum, e aí quando chega de manhã cedo, tem um homem que eles não estão reconhecendo pelos olhos, na beira do mar. O homem fala assim, ei, pescadores, pegaram alguma coisa aí? E os homens disseram, não senhor, a gente não tem nem pra gente, viu? Hoje, sinto muito, não tem peixe pro senhor não, nem nós conseguimos pegar nada. Ele falou assim, não, eu quero ajudar vocês. Lança a rede do outro lado. Nessa autoridade, ele disse, essas mandadas de jogar a rede para lá e para cá, gente, olho no homem. Vamos testar agora. Quando jogaram a rede, que puxaram lotada já largaram a rede lá mesmo e já correram para a praia. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele ressuscitou. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, por quê? Porque eles tinham vivência com Jesus. Pergunta, irmão, se você tem vivência para reconhecer? Essa é a questão. Por que você não reconhece? Porque você não conhece. É uma repetição. É de novo. Você não conhece, você não tem experiência, você não consegue reconhecer a Deus. Você não consegue saber se é Deus, porque você não tem vivência com o Senhor. Então vamos lá para o ponto hoje, que é o ponto central da nossa reflexão, que estabelece uma base muito importante para a gente ouvir a Deus. Hoje a gente vai ter que aprender muita coisa, a gente vê muita coisa prática também, mas isso aqui é uma base muito importante. Vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente sabe, mas a gente tem que reforçar em nossa mente, é que Deus é onipresente, amém? Deus está em todos os lugares, mas não é aquela onipresença, sabe, desinteressada, não. Deus é um Deus onipresente, Deus está aí como o ar está aí, não. Deus está interessado, especialmente nos seus filhos. Por exemplo, no Salmo 139, versículo 5, Davi fala assim, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a tua mão. Pensa, tu me cercas na minha frente, o Senhor está atrás de mim, o Senhor está ainda por cima, aleluia. Quem crê na palavra de Deus? Aí ele fala assim, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, ou seja, a vida pode mudar radicalmente. Aleluia, isso é tão profundo. As circunstâncias podem mudar radicalmente. Eu posso estar nas alturas ou nas profundidades. O Senhor está comigo.
Eu posso estar nas extremidades do mar, e na literatura do mundo antigo, as extremidades do mar era o fim do mundo, era o pessoal era terraplanista, né? Eu posso estar nas extremidades do mar, até ali o Senhor me guiará. Até no fim do mundo o Senhor me guiará e a sua mão me sustentará. Aleluia. Então é um Deus interessado, como eu falei para vocês, é um Deus que Jesus diz que conta os fios de cabelo da nossa cabeça. É um Deus, como Paulo diz em Romanos 8:28, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe? É uma onipresença ativa, é uma onipresença interessada, é uma onipresença que se mantém consciente e operante em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Beleza, pastor, então, e aí? Como é que faz para a gente usufruir isso? Pronto, vamos voltar ao texto inicial. Salmos 16, versículo 8. Primeiro no 7, Davi disse: eu louvarei o Senhor porque Ele me aconselha. Ele ensina meu coração até durante a noite. Aí no 8 ele diz o segredo de viver essa relação íntima com Deus. Ele fala: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Espera aí, pastor, Davi põe Deus diante dele? Deus já não está? O próprio Davi já não disse no Salmo 139 que Deus está pela frente, pela trás, por cima? Como é que Davi põe Deus? Gente, isso aqui é algo profundo. Está falando o seguinte: olha, não basta Deus estar, eu fico consciente de Deus o tempo todo. Eu me mantenho consciente de Deus. Ele está, mas agora eu estou consciente. Eu ponho Ele na minha frente. Eu pratico a conscientização da presença de Deus na minha vida o tempo todo. Eu ando consciente de Deus. Então, olha o que Salomão, filho de Davi, disse, Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em alguns dos seus caminhos. É isso, gente? Em todos. Em tudo que você fizer, reconheça a Deus, porque Ele já está lá. O que falta é você reconhecer Ele. Em cada um dos teus caminhos, Deus já está. O que falta é você perceber isso. E o reconhece aqui, aquele verbo hebraico que a gente fala tanto aqui, e quem já sabe, tenha paciência. Eu refalo, porque tem irmãos que chegam novos e precisam aprender isso, porque isso é muito importante. Mas para quem já sabe, já sabe mesmo. Conhecer aqui no hebraico é o iada. E o que é iada? É ter experiência íntima. É o mesmo verbo usado para relação sexual no Antigo Testamento. Então o que Salomão está falando? Reconheça o seu íntimo. Aleluia. Seja íntimo de Deus o tempo todo. Ande com Ele, consciente dEle, sabe? Essa semana estava num lugar, numa mesa, negociando com uma pessoa, né? E assim, Tainã estava aqui, eu no meio, e a pessoa estava aqui, né? E eu estava virado mais para a pessoa, porque a minha conversa era com ele. Mas assim, a minha consciência da presença dela o tempo todo. De vez em quando eu olhava para ela assim, né, canto o olho assim, ela fazia assim uma cara. Não, pior é embaixo da mesa. Eu estou aqui olhando para ela, para o cara. Mas eu estou consciente, ela me faz, né? E eu também faço. Estou aqui consciente da presença dela. Sabe? É o que Deus quer. Que você em todo tempo seja consciente da presença desse Deus que te catuca por baixo da mesa. Esse Deus diz: ó, estou aqui com você, ó, atenção, ó, vigia, ó, vamos para aqui, olha esse sinal, sou eu aqui, não está vendo eu fazer não? Aleluia. Isso é tão real, isso é tão profundo. Quando a gente começa a viver isso, a nossa vida muda tanto, gente. Tem um pregador muito famoso, na década de 90 sobretudo, um americano, chamado Benny Hinn, e do que eu conheci da teologia dele, eu discordo da maioria das coisas,
Mas a gente tem que reconhecer o que é bom. Sabe o que eu acho uma vez chato na gente? Que a gente fala assim, ó, fulaninho não tem isso aqui, que não, a gente joga tudo fora. Por que a gente é assim, né? Não sabe reconhecer as coisas boas das pessoas. E tem uma coisa que eu achei muito boa, que o Benny Hinn, assim, foi usado por Deus, eu creio, para promover na época. Benny Hinn simplesmente escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E o que ele dizia basicamente era o seguinte: acorde e diga bom dia, Espírito Santo. Era isso o livro, acabou, não precisa ler mais nada. Mas o que ele ensinava, basicamente, é isso, sabe? Se conscientize que essa pessoa está com você, aleluia. E eu lembro que eu, muito novo, comecei a pensar, será que isso é real mesmo? E comecei a fazer, rapaz, e aí, Senhor, é tão profundo isso. Tantas pessoas foram abençoadas a partir dessa conscientização, desse tenho posto o Senhor todo o tempo diante de mim. E vou dizer uma coisa, isso é santificador. Você pensa em pecar, você fala, rapaz, Deus está aqui comigo. Sabe? Isso é tão profundo. E até assim, não é para ter um fiscal com você, não. Sim, ele te ajuda a vigiar. Mas é sobretudo, ele te fortalece, ele te consola, ele te inspira, ele te ilumina. Há uma plenitude de prazer, de alegria. Esse mesmo Salmo 16, no final fala assim, ó, daí fala assim, ó, na tua presença há abundância de alegria. Sabe, é sentir confortado e amado o tempo todo, na consciência da presença, que é o que a gente manter a mente em Jesus. Se relacionar com uma pessoa que está dentro de você. Tem uma pessoa em você. Deus colocou a terceira pessoa da Trindade dentro de você. Olha que coisa louca. Coisa louca. E você fica consciente de, nossa, ele está aqui. Aí Paulo fala sobre não entristecer ele. Olha que coisa, não deixe ele triste não. Né? Perceba ele. Seja sensível. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Não extingais o Espírito. Ou seja, deixa ele falar, se conscientize dele. Tem uma relação de amor com ele. Tem uma canção em inglês que eu acho lindinha. Não me peçam para cantar em inglês, pelo amor de Deus. Português eu já não estou mandando muito bem. Minha professora está aqui também, ela vai me pegar no meu pé. Mas a canção é I Say a Little Prayer for You. Inclusive uns autores dela, que é um judeu, são 2 judeus que compuseram essa música. Um faleceu essa semana agora. E essa música é linda, não sei se você conhece. Conhece essa música? Forever and ever. Conhece, né? Não vou cantar mais, né? Mas em português, a música fala o seguinte: quando eu acordo, assim que eu acordo, antes de me arrumar, eu faço uma pequena oração para você. E aí eu vou escolher minha roupa e faço uma pequena oração para você. E eu vou saindo de casa, a ideia é essa, e eu faço uma pequena oração. É uma ideia de consciência. A música romântica, tá bom? É porque eu sou assim, eu canto tudo para Deus, sabe? Eu pego a música romântica, eu disse que eu só canto para Deus, aí eu canto para Deus. Mas na música romântica ele está cantando para o amor da vida dele, como se ele tivesse uma conexão de alma com a pessoa. Mas eu canto para Deus e eu acho lindo isso, sabe? Em cada passo, não, eu vou fazer isso, né? I say a little pray for you. Vocês ouviram, né? Conhece, gente? Não? Então conheçam, é bonito. Para não ficar falando, para ter metido música internacional, vamos botar alguém da Bahia agora. Lembra do nosso irmão Lázaro? Quem lembra dele? Irmão Lázaro sabe demais. Olha o que ele ensinou para a gente. Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer, né? Com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Como é que é? Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora, né? Pense quando for trabalhar. Pense quando for para a escola. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora, né? Ele fala, à noite o sono não... Trabalhe tão pouco tem. À noite o sono não vem. Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu. É engano seu. Põe o joelho no chão. Se humilhe diante de Deus. E pode ter certeza meu... eu não sei cantar isso não. É muito rápido. Você já venceu. Mas qual a ideia dele? Você pensa que Deus te esqueceu, mas não é você que está esquecendo de Deus. É você que não vive consciente da presença de Deus. Pense em Jesus o tempo todo. Pense nele toda hora. Ande o tempo todo na consciência dessa presença. Jeremias 29, 13 diz:
buscar-me-eis, mas vocês vão me achar de verdade quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, sabe o que? Sabe quando a gente bota todo o coração em alguém? Quando a gente está apaixonado. A verdade é essa, né? Você passa o dia, será que ele respondeu? Será que ele visualizou? Né? E você anda na rua vendo a pessoa, não é ele, mas parecia. Né ou não é? Você está com ele na mente, no coração o tempo todo. É o que o Senhor fala, me bote no seu coração o tempo todo. Pense em mim o tempo todo, pense em mim, ande comigo. Seja um Enoque do século 21. É lindo, né? Gênesis 5, 6 e Enoque, 6 não, 5, 26, não sei, mas 5, 6, alguma coisa. E Enoque andou com Deus, aleluia. E andou tanto com Deus, eu disse, rapaz, você está andando tanto comigo, que venha para cá logo, vá. Se você já está vivendo o céu mesmo, venha para cá logo, né? Então a gente precisa praticar, exercitar, gente, essa conscientização da presença de Deus. E na verdade, eu vou lhe falar uma coisa que talvez você não saiba. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Porque o que é estar cheio do Espírito Santo? Vamos pensar, o Espírito Santo, ele já está em você, amém, gente? Romanos 8,16, quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Você não vai ficar toda hora, Senhor me deu o Espírito, não, ele já está dentro de você. Só que você pode estar mais vazio dele ou mais cheio dele. Como assim, pastor? Simples. Ou ele ocupa mais espaço no seu inconsciente, que são as suas emoções, e no seu consciente, ou menos espaço. Então, na hora de estar cheio do Espírito Santo, nada mais é do que ser profundamente consciente de Deus. Por isso que quando Paulo fala em Efésios 5, 18, para nós nos enchermos do Espírito Santo, o que é que ele fala? Sabe o que a gente é o Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou seja, pensando em Deus o tempo todo, né? Lembrando uns aos outros o tempo todo do Senhor. É assim que nós nos enchemos, nós damos vazão ao Espírito Santo. Aleluia! A gente vai andando cheio da presença, cheio da consciência da presença de Deus. E aí, meu amado, você é guiado, você é direcionado, sabe, é tão gostoso. Sabe aquela sensação de, eu estou perdido? Não acabou, aleluia, hoje vai acabar isso na sua vida em nome de Jesus. Aquela sensação, eu estou perdido, a minha vida não tem sentido, eu não sei para onde eu vou. Não, eu sou guiado pelo Senhor. Eu tenho um pastor que me guia ao pasto verdejante. E ainda que ele me leve no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque eu sei que ele tem um propósito. Eu sinto a presença dele. Ele está comigo. Sabe, você é guiado. Você é nascido de Deus. Jesus fala, quem é nascido de Deus, ele mesmo não sabe para onde vem nem para onde vai, mas é o Espírito que o guia. Ele é levado pelo Senhor. É tão interessante esse negócio de ser guiado por Deus, né? Que o cara que encontrou Elias, depois de 3 anos e meio que Acabe estava procurando ele, e o cara encontrou Elias, e ele falou assim, olha, vai dizer a Acabe que eu apareci, vou falar com ele. Aí o cara fala assim, o mordomo fala assim, seu profeta, eu quero falar uma coisa, Senhor, eu tenho medo, porque no que eu vou lá, falar para Acabe que eu te encontrei, e está te procurando há 3 anos, o Espírito de Deus te pega e te leva para outro lugar. Olha a consciência, quem é de Deus é movido pelo Espírito. Aí eu fico mal, porque se você não está mais aqui, eles falam, fique tranquilo que eu vou estar aqui, eu garanto. Mas olha a consciência que sempre existiu, que quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, gente. E para isso ele tem que estar atento à voz. Ele tem que estar consciente da voz. Deixa eu falar uma coisa para você, uma experiência que eu tive esses dias. Olha que coisa interessante. Assim, é muito perigoso você lidar com tudo na vida, eu acho. Para mim, assim, a gente tem que estar, sabe, com o Senhor ali o tempo todo. Como Davi, tenho posto o Senhor o tempo todo diante de mim. Por isso, ele fala, por isso não tropeçarei. Por quê? Porque eu estou com o Senhor. Aleluia. Nós lemos isso. Tenho posto o Senhor, por isso eu não tropeçarei. Mas às vezes a gente dá, sabe, a gente dá aquela desconectada mental, a gente confia na gente mesmo, e aí a coisa desanda, né? Por isso que, Provérbios 3,6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Qual é o 5? Lembra do 5? Confia no Senhor de
todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não vá confiando em você. Então, por exemplo, esses dias tem uma coisa interessante, né? Graças a Deus eu tenho praticado isso e quero crescer nisso. Então, tipo, qualquer situação, qualquer desafio, eu falo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não confio na minha habilidade, eu não confio na minha competência, me direciona, me mostra como agir, me mostra o que falar, me mostra para onde ir. Aí esses dias eu fui fazer atendimento aqui na igreja, e aí a secretaria me manda antes o nome das pessoas, e nem sempre eu conheço as pessoas, né? Mas chega o nome da pessoa para mim, e aí quando chegou o nome, foi interessante aquilo, né? Eu li aquele nome, e o Espírito falou no meu coração assim: ó, você conhece ele, você já conhece ele. Eu falei: não, Deus está falando isso no meu coração, então é porque é alguém que eu não estou lembrando, mas eu conheço. E aí já me preparei para isso. Aí a pessoa entra no gabinete, eu olhei e eu falei: Senhor, me lembre aí. Senhor, de onde, Senhor? Não faço a mínima ideia. Olhei, rapaz, acho que eu nunca vi essa pessoa não. Isso eu não, você conhece, que coisa profunda. Aí o rapaz sentou, né? E começou a falar comigo. Gente, quando ele falava comigo, antes dele falar, eu sabia o que ele ia falar. Aí ele foi contando a história da família dele. E aí Deus falou comigo: a família é tal família, você conhece a família. Para resumir, eu não conhecia ele, mas eu conhecia tanto da história dele, dos contextos dele, e tinha uma ligação tão interessante com ele, até de história de famílias e tal, que tudo que ele falava eu já sabia, já entendia, eu já estava pronto para ouvir aquilo, dizendo: nossa, entendi o que Deus quer dizer. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu o conheço, sabe? Ele já está, de alguma forma, na minha consciência, na minha vida, no meu coração. Então é impressionante, gente, quando você se abre para o discernimento de Deus, como Ele vai te levando para situações que você fala: nossa, que coisa interessante, como isso é possível, como eu pude entender isso, como eu pude compreender, como eu pude enxergar, porque na verdade a potencialidade da mente do Espírito, ela é muito maior do que a nossa. Você entende? E essa mente do Espírito está em você. Você vai começar a ter discernimentos, compreensões de coisas que você: nossa, como eu entendi isso? Eu não conseguia entender. Sabe quando você não entende uma coisa? Não entra em sua cabeça? De repente clareia, ilumina, esclarece, você se conecta, você sabe, você enxerga. É igual um idioma, né? Engraçado, se alguém fala um idioma que você não conhece, você não entende nada. Você ouve só um som, um barulho, né? Mas quem conhece o idioma, ouve aquilo faz sentido para ele. Então o Espírito vai trazendo a você uma possibilidade de compreender muitas coisas. Você crê nisso, meu amado? Então, é muito importante que em cada passo você: Senhor, eu estou consciente, eu estou aqui e peço ao Senhor que me mostre, para que pastor, isso não é só para a vida espiritual. Não, gente, a sua vida é espiritual. Você, segundo a Bíblia, segundo Paulo em 2 Coríntios, você é um homem espiritual. E o homem espiritual, como Paulo disse, tudo discerne, porque ele tem a mente de Cristo. Aleluia. Porque ele tem o Espírito nele. Tudo na sua vida é espiritual. Amém, gente? Tudo é espiritual. Nada foge do mundo espiritual. Tudo é espiritual. Então você vai discernindo. E, gente, eu não quero falar isso para te enlouquecer. Pastor, agora a gente vai ficar muito maluco assim. Não é isso, não. Pelo amor de Deus, você vai ser uma pessoa sóbria, inteligente, racional, equilibrada, de bom senso, mas vai ver Deus em tudo. Vai percebê-lo em tudo. Vai discerni-lo em tudo. Vai perceber o coração, o sentimento de Deus, sabe? O aperto dentro do seu coração, sabe? Tudo vai se encaixar, porque você vai estar consciente, você vai estar cheio da presença do Espírito Santo. E isso vai te trazer paz e não perturbação, sabe? Não, pastor, agora tem gente que falar: pastor, quando eu comecei a praticar isso, comecei a ver um monte de demônio, e fiquei: não, aí está uma coisa errada. Uma coisa errada, porque quando Paulo fala da gente colocar, de a gente se conectar profundamente com Deus, o que ele fala é o seguinte: sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você coloca tudo diante dele, a paz que excede todo entendimento guarda o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Lembra que texto é esse?
Filipenses 4:6. Olha o que Paulo ensina. Não andeis, ó, andar é viver. Não viva ansioso por coisa. Gente, é só por coisa grande? Não, coisa alguma. Antes pegue tudo é tudo. Coisa alguma me preocupa, tudo, e ponha em oração diante de Deus. Aí ele fala 3 níveis, né? Oração, ele fala oração, súplica e fala da ação de graças. Então ele fala assim, ó, você pode variar até a forma, mas você está sempre conectado com Ele. Ponha tudo diante dele. Quando você fizer isso, então você vive uma paz que excede o entendimento. O que é isso, na verdade? É o seu coração e a sua mente, o que, gente? Guardados em Cristo. Mas para a minha mente estar guardada em Cristo, a minha mente tem que estar em Cristo o tempo todo. Minha mente está em Cristo, meu coração está em Cristo, Ele está aqui. Eu estou consciente dEle, eu não saio da presença dEle. Eu tenho um posto Ele diante de mim, eu percebo Ele, eu discerno Ele. Eu penso em Jesus o tempo todo, eu penso nele toda hora. E isso me permite compreender a vontade de Deus. Me permite discernir o coração do Senhor. Então, observe, meus amados. Eu sempre falo isso aqui, eu quero falar com muito temor. E com muito respeito. Me compreenda, não quero ser preconceituoso. Mas eu acredito, até porque senão não estaria aqui, né? Eu acredito que a revelação espiritual que nós cristãos temos, ela é superior a qualquer outra. Até por isso eu sou cristão, né? Senão seria outra coisa. E cada um deve achar que a sua é superior. Eu respeito. Por isso ele é dessa linha, talvez. Mas assim, eu fico preocupado às vezes com como a gente lida com o Espírito que nos guia. E pastor, você pareceu agora um espírito da religião falando. Mas tá vendo que isso nem entra no nosso coração, né? Porque é impressionante. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo um programa e tinha uma mulher de uma outra religião. Não, tinha um homem de outra religião. E aí ele falava do Espírito que guiava ele como se fosse, sabe, um amigo, assim, sabe? Aí a apresentadora fez uma brincadeira lá com o Espírito e tropeçou. Aí ele falou assim, não fale dele não, ele está aqui. E aí ele acreditava, sabe, que todos os passos dele, em cada momento da vida dele, aquele Espírito o acompanhava. E na verdade, no ritual que essa pessoa faz, é um ritual para isso. É um ritual para você se conscientizar que a partir de agora, esse Espírito te acompanha para onde você for, no que você fizer. Ele abre seu caminho, ele te fortalece. É algo tão forte que a pessoa fala assim, não, eu não uso tal cor de roupa, porque o Espírito que me acompanha não gosta dessa cor. Eu não como tal comida, porque o Espírito que me acompanha não gosta de tal comida. Eu não quero entrar no mérito se isso é certo ou errado. Eu acho que eles estão equivocados. Mas o que eu acho interessante é a conscientização da presença desse Espírito. Como eles pensam nisso. Como eles buscam discernir, entender para onde esse Espírito está os levando, está guiando, está mostrando o caminho para eles, né? E às vezes nós andamos tão desligados, numa relação com Deus tão distante, tão pouco consciente, sabe, tão ocasional. Um Deus que, se Deus fala com você, eu não sei, sabe? Era para todos nós vivermos aqui, eu tenho ouvido o Espírito, Ele tem me guiado, Ele tem me direcionado. Como Atos 13, né? Orando e jejuando, falou o Espírito Santo, separe para mim Paulo e Barnabé. Isso tem que ser nossa rotina, ouvir o Espírito Santo, comungar com Ele, percebê-lo, ver os sinais que você vai reconhecendo, isso aqui é Deus, só que olha como isso está, você vai discernindo, e as coisas vão se encaixando, lógico que tudo à luz da palavra, e você vai percebendo, e discernindo o Senhor para tudo. Então hoje eu quero te convidar, vamos colocar essa base, a gente vai aprofundar isso depois, querendo Deus, mas essa base aqui, ponha o Senhor o tempo todo diante de você, se conscientize do Senhor para tudo. Pastor, mas não tem nenhum momento assim que eu queria ter que tirar ele, tipo assim, eu vou namorar com minha esposa. E daí? Acha que Deus fica triste? E o Senhor, obrigado por esse momento tão abençoado. Deus é o fluir da vida para tudo que é bom, amém, gente? Vai ter uma festa, uma viagem,
uma coisa boa, Ele vai contigo. Ele só vai para coisa ruim também, a gente que é chato, né? Senhor, hoje tem uma batalha, vai com minha frente, Senhor. Aí quando é festa, valeu, Jesus, me abençoe para eu ir, viu? Não, vou contigo também, vou no casamento também com você. Convidaram Jesus no casamento, ele estava lá e salvou o casamento, inclusive. Né? Isso é um erro, a gente busca na luta, na bênção, a gente cai sozinho. Não, Ele vai com você, Ele se alegra. Olha o que o Tiago fala, ó. Quem está triste, faça o quê? Tiago fala, Tiago 5. Quem está triste, ore. Não, estar triste é orar. Quem está triste, ore. E quem está feliz, cante louvores. A minha tristeza é na presença dele, a minha alegria também é na presença dele. Ele é o primeiro convidado da minha festa. Tempo todo, nas conversas, na sua família, você, o tempo todo ali, conectado, pensando, ele está aqui, rapaz, sabe que ele está gostando disso? O que é que ele está pensando? O que é que ele quer? O que é que o Senhor está mostrando? Me mostra, eu quero reconhecer, eu quero perceber o Senhor, para onde o Senhor está levando isso aqui, gente, isso é maravilhoso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tenho posto o Senhor sempre diante de mim, por isso eu não tropeçarei. Amém? Para encerrar, sabe qual é o seguro da minha vida? É esse aí. Quando é que eu estou inseguro? Se eu não reconheci Deus ainda. Quando é que eu estou seguro? Se eu reconheci Deus. Eu vivo assim, eu vivo nessa confiança de ter reconhecido Deus, de ter percebido Deus, de Deus ter falado comigo. Percebi, reconheci, sinto, percebo, aí eu vou, ai que maravilha, ele está aqui. Travou, não vejo, não sinto, ou outra direção contrária, opa, vamos para lá. Entende? Então é muito importante que você perceba, porque às vezes você está até bem intencionado, como Paulo estava em Atos 16, bem intencionado. Paulo foi pregar numa cidade, mas o Espírito Santo nos impediu. Ele queria pregar, fazer coisas boas, mas o Espírito Santo, ele era tão sensível para perceber quando Deus lhe impedia até de pregar, sabe? Até de fazer algo que parece bom, mas é o princípio, está na palavra, ide. Jesus falou, ide, eu estou indo, e Deus não quer que eu vá, sabe? Então, esse discernimento fino, sabe? Essa percepção acurada. Eu vou ser sincero com vocês, pode até achar que eu sou abestalhado, né? Mas às vezes até para me vestir, eu falo assim, poxa, bota essa roupa aqui, Senhor, eu não boto. Sei lá como essa pessoa, eu tenho que voltar. Eu fico tudo que eu penso, olho para meus filhos e falo, Senhor, e aí, o tempo todo eu fico ali pensando, tentando discernir, entender. E aí, quando você percebe, é uma alegria tremenda. Você discerne. Pastor, para mim isso é místico demais. Gente, mas peraí, você acredita num cara que nasceu de uma virgem? Você acredita num cara que morreu na cruz e ressuscitou? Você acredita que mar vermelho abriu? Que caiu o pão do céu? Você não quer ser místico, não? Pelo amor de Deus, você está no lugar errado. Pelo amor de Deus. Você está vivendo, isso aqui não é palestra de coach, de motivação, não. Isso aqui a gente está falando sobre Deus. E um Deus que escolheu se relacionar conosco. Um Deus que primeiro estava dos céus, exaltado. O Deus, olha como ele era chamado na antiguidade. Elohim, que é altíssimo, distante. Aí veio mais para perto de Israel. Agora é o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O Deus que está no tabernáculo. O Deus que está com a Shekinah na tenda, no templo. Mas ainda está distante. Só entra lá o sumo sacerdote, uma vez no ano. Aí o Deus que encarna em Cristo e abraça os homens e é tocado pelos homens, mas estava pouco. Deus em Cristo ainda estava pouco para o que Ele queria. Ele queria ser Deus dentro de nós. E de Cristo, então Ele manda o Espírito. Né? Engraçado que até os espíritos, fazer um elogio, eles falam isso, sabe? Eles falam, não, Deus foi se aproximando do homem. Primeiro foi o Deus Pai mais distante, depois o Deus Filho mais perto, e hoje é o tempo do Espírito dentro do homem. Até os espíritas, eles entendem isso, né? Até, enfim, eles entendem também, né? Respeitá-los. Então, gente, chegou o nosso tempo, amém, gente? De andar com Deus o tempo todo. A minha pergunta é, o que é que Ele está falando com você aí? Porque Ele está falando com você hoje. É você quem tem que estar consciente da presença dEle. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Agora, é lógico que quem não quer de fato viver com Deus, não quer isso aqui nunca. Porque Deus vai nos constranger muitas vezes, né? A presença de Deus. Eu nunca vou assistir um filme pornográfico se eu estou consciente da presença de Deus. Não vou fazer isso. Eu não assisto com minha família perto, não assisto com amigos perto, não assisto com minha mãe perto, com meu pai perto, com meu irmão perto, com minha avó perto. Eu vou assistir com Deus. Você entende? Então, quem não quer de fato... É engraçado isso, está até em João 3. Jesus fala assim, ó: esse é o juízo do mundo, porque a luz se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lógico, quem não quer de fato viver a vontade de Deus, quer ver a carne, quer ver o pecado, quer ver o mal, não vai querer isso. Poxa, Deus o tempo todo na minha consciência? Isso não vou aguentar. Eu quero ter meu momento eu quero me esconder de Deus. É igual Adão e Eva, né? O que eles fizeram? O mal entrou, se esconderam de Deus. E para mim isso é uma tolice, né? Quem quer viver assim, viva. Não que se esconda de Deus de verdade, mas na sua consciência se afasta ali um pouco, né? E sofre as consequências. Mas para você que já está mais maduro e quer viver a boa vontade de Deus, o segredo é estar consciente dele o tempo todo, né? Eu acho interessante essa coisa. Deus vem no Éden e ele pergunta: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabe onde Adão está? Você acha que Adão foi bom no esconde-esconde? Adão, pareça, não estou cansado de ir procurar já. Não. A ideia é: Adão, por que você tenta sair da consciência da minha presença? Por que você está fazendo? Vem para cá, se torna consciente da minha presença. Por que você não está aqui? Por que você está tentando se esconder? E hoje Deus nos pergunta: onde é que você está que não está aqui pensando em mim? Que não está aqui com o coração em mim? Que não está aqui andando comigo? Que não está aqui falando comigo? Onde é que você está? Onde é que você passa seu dia? Né? A gente passa o dia às vezes fazendo tanta coisa, sabe? E o mais importante, que é andar com Deus, a gente não faz. Então isso vai mudar hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você vai passar o dia com o Senhor. Você vai tomar café da manhã com Jesus. Você vai almoçar com Jesus. Você vai caminhar com Jesus. Você vai trabalhar com Jesus. Você vai dormir à noite na presença do Senhor. E durante o sono Ele vai te visitar. E como Davi fala: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele me aconselha. Ele fala o meu coração até de noite. Ele vai falando, Ele vai ministrando, Ele vai te guiando em todos os seus passos. E a sua vida não vai ser mais uma vida errante. Vai ser uma vida guiada, direcionada. Nós não vamos mais perder tempo. Nós vamos seguir as direções do Senhor. Amém, gente? Comece a orar agora e falar: Senhor, eu quero estar consciente da Tua presença. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Isso é tão maravilhoso, ouvir a voz do Senhor. Aleluia, olha que música linda. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Diga ele isso. Eu vou, Senhor. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Aleluia. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai,
já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Aleluia, Ele vai te chamar o dia todo agora. Aleluia, você vai ouvir sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Aleluia, glória a Deus. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Aleluia, isso é tão gostoso. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Aleluia. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Eu vou. Aleluia, diga-lhe que você vai todos os dias Eu vou. se relacionar com Ele, ouvir Ele. Aleluia. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou. Já estou indo. Eu já estou indo. Eu tô chegando. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou. Ele está aí. Ele está aí ao teu lado, perceba Ele. Não ignore mais a presença de Deus. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema não é Ele não falar, é a gente não ter ouvido, a gente não estar aberto. Que o Senhor restaure os nossos ouvidos espirituais hoje. Que nós possamos largar as distrações que nos roubam tanto tempo e consciência. Que nós possamos emprestar mais do nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele fale, para que Ele ministre, porque Ele está aí agora dizendo a você: eu estou aqui, calma, vem, eu quero te guiar, deixe-me te guiar, deixe-me te conduzir, deixe-me ter com você uma relação mais profunda do que qualquer uma. Aleluia. Lembro uma vez que eu entrei no meu quarto, eu estava muito angustiado, muito triste, chorando muito, me sentindo, sabe, muito mal. E eu entrei, sabe, uma sensação de morte, de fracasso. Eu entro no quarto naquela angústia, naquele desespero, sensação que eu iria ficar o resto da vida daquele jeito. E quando eu entro, eu ouço Deus falar comigo e meio que como me abraçar, falar assim: calma, calma filho, calma, não é para isso tudo não, calma, filho.
E aí uma criança mesmo que está desesperada, porque na mente dela é algo muito grande, o pai disse, não, calma, fique tranquilo. É impressionante como meu coração virou assim. E o que eu achei que ia ser uma angústia de anos, em minutos eu estava alegre, gente. Você vai falar com o Senhor e você vai ouvir o Senhor falar contigo. Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver, Ele vai te guiar, Ele vai te iluminar, Ele vai te livrar. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Você crê nisso? Mas você tem que ir, você tem que estar consciente da presença. Você crê nisso, meu amado? Oh Senhor, nós estamos aqui, Pai, e o Senhor está aqui. Pai, quantas vezes nós oramos sem consciência, nós cantamos sem estar cantando para o Senhor mesmo. Nós vivemos no automático, de uma forma tão natural. Oh Pai, nós queremos estar conectados profundamente com o Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Oh Senhor, fala aos nossos corações e que nós consigamos Te ouvir. Diga ao Senhor agora que você quer ouvi-lo. Diga para Ele, não é para o vizinho aí. Diga para Ele, diga, Senhor, eu quero Te ouvir. Diga a Ele, Senhor, eu quero perceber a Tua voz. Eu sou Teu filho, eu sou Tua filha. A Tua palavra diz que Teus filhos são guiados pelo Senhor. Eu sou Tua ovelha, a Tua ovelha ouve a Tua voz. Eu não quero mais andar sem Te ouvir, Senhor. Diga a Ele isso. Oh Senhor, ouve Teus filhos que clamam a Ti. O Senhor é aquele que diz, clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabem. Queremos andar, Senhor, 24 horas com o Senhor, porque até dormindo o Senhor não sai do nosso coração. Aleluia, queremos priorizar o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Ter tempo também de qualidade, parar para ter devocional, para orar, para ler a palavra, para comungar. E mesmo quando estivermos trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra coisa, que o nosso coração esteja no Senhor, meu Pai. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Fiz do Senhor a minha companhia. Na versão que eu li, fiz do Senhor a minha companhia. O Senhor é o meu companheiro. Eu ando com o Senhor, Ele é o meu amigo. Aleluia. O Senhor vai ser a sua companhia hoje, vai ser a sua companhia amanhã e depois de amanhã. Você crê nisso? Meu Pai, enche-nos com Teu Espírito, com a consciência da Tua presença, com o Teu poder, com a Tua graça e com as Tuas direções, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor e a comunhão com o Espírito e no Espírito, com o Espírito é com Ele, no Espírito é que nós temos uns com os outros por causa dEle, mas que a comunhão, que a convivência, aleluia, com Deus te acompanhe todos os dias. Ah, meu irmão, ande com Deus todos os dias, em nome de Jesus, amém.